acreditaram. Depois disso, manifestou-se de outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses dois, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos, Deus amado, porque pudemos ouvir a tua voz nessa noite e porque o nosso coração já está preparado para que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos, Pai, que esse texto ele tenha não apenas verdades absolutas, não apenas doutrinas importantes, não apenas algumas informações que vão encher a nossa mente, mas que essas verdades absolutas, essas doutrinas importantes e essas informações não apenas encham a nossa mente, mas inundem o nosso coração e que possam se tornar práticas para a nossa vida. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor nos possa entender esse texto e saber como o Senhor quer que nós atuemos, que nós hajamos nesse mundo, uma vez que aprendemos o que essas palavras nos ensinam. Por isso, Pai amado, nós te oramos no nome precioso desse Cristo ressuscitado, desse que pagou o preço, mas que venceu a morte em nosso lugar. Por isso é no nome de Jesus que nós choramos. Amém. Uma das maiores dificuldades desse texto não é nem esses versículos 17 e 18, em que as pessoas disputam sobre o que significam esses sinais que acompanhariam os apóstolos, que eles pegariam em serpentes, poderiam beber venenos, teriam uma palavra que seria o suficiente para curar pessoas, etc. Tudo isso a gente já tratou um pouco quando viu 1 Coríntios, e a gente vai tratar novamente nessa noite. Mas uma das maiores dificuldades desse texto é que em 2 dos principais manuscritos do Novo Testamento esse texto não se encontra. Então as pessoas duvidam muito da veracidade desse texto. Entretanto, se em 2 dos principais manuscritos eles não se encontram, esses 2 manuscritos especificamente, eles têm um detalhe muito incomum, que não existe em nenhum outro manuscrito. É que após o final, evidentemente aqui em Marcos capítulo 16, versículo 8, há um espaço grande em branco nos 2 manuscritos, e a razão pela qual os teólogos entendem é que o livro não estava terminado ainda. Mas esse texto, que não aparece em 2 manuscritos importantes, ele aparece em mais de 2.000 outros manuscritos que foram achados posteriormente. É um linguajar completamente linkado com aquilo que Marcos falou e com todo o ensino apostólico. Então, estamos certamente diante do ato da providência de Deus, de trazer para nós a sua palavra santa, absoluta, autoritativa. Estamos diante da palavra infalível e perfeita de Deus. Portanto, é muito tranquilizador para nós essas 2 informações, porque muitos críticos tentam trazer dúvidas para a mente dos crentes. E as 2 dúvidas são essas, e essa dúvida, é extraída por essas 2 informações. Diferente de todos os outros manuscritos, esse manuscrito deixava claro que não estava terminado ainda.
e outros 2.000 manuscritos foram achados depois, demonstrando que o que estava faltando ali é exatamente esse texto que temos diante de nós. Nesse texto, queridos, nós veremos finalmente que os discípulos ainda estavam com algumas dúvidas em relação à crença em Jesus, mas finalmente eles creem. Finalmente eles têm a certeza inequívoca de que Jesus ressuscitou depois de 2 momentos de fragilidade, de incredulidade, e portanto a gente vai tratar um pouquinho sobre esses 2 momentos em aplicações específicas para aqueles que porventura ainda não acreditam em Jesus aqui nessa noite, ainda não o têm como seu Salvador, mas depois nós aplicaremos para a igreja o que é que nós fazemos uma vez que nós não temos dúvida da ressurreição de Jesus. Uma vez que nós não temos mais dúvida, a incredulidade não é mais o nosso problema. Qual seria o nosso problema então? Portanto, esse texto é extremamente importante. Veremos nos versículos 15 e 16 aonde esse texto quer nos levar. Indo por todo mundo, devemos pregar o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Portanto, nós estamos diante de uma palavra urgente, de uma palavra que traz salvação ou condenação, de uma palavra que vai levar todas as pessoas desse mundo, do nosso redor, de Salvador, de Brotas, dos nossos vizinhos, daqueles que trabalham conosco, para o céu, para viver a eternidade na presença de Jesus, para viver a eternidade na presença de todos os santos, gozando da paz, de todas as bênçãos e de todas as riquezas por toda a eternidade, ou vão ser condenados eternamente no inferno, onde passarão todos os anos que porventura existirem, toda a eternidade, ardendo em lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque não estarão na presença santa de Deus, a não ser na presença da sua ira, da sua justiça, na presença do poder de Deus contra eles e não a seu favor. Portanto, não estamos diante de um texto que não seja extremamente importante. Estamos diante de um texto urgente para nós. E é impressionante, queridos, como os sinais apostólicos eles inauguraram a igreja. É isso que a gente vê no livro de Atos. Os sinais apostólicos eles foram extremamente importantes e é muito importante nós percebermos que Marcos ele está usando aqui o termo sinais. Não era qualquer tipo de milagre, não era qualquer tipo de manifestação extraordinária. Aqueles sinais tinham uma razão específica de ser. A confirmação da palavra daqueles homens se dava por meio desses sinais que eles faziam. E é interessante que há uma singularidade nisso. De uma forma impressionante, o livro de Atos, o livro de Hebreus e aquilo que nós vimos em 1 Coríntios, nos mostra que os apóstolos eram aqueles que receberiam esses determinados sinais. Aqueles homens foram comissionados diretamente por Jesus para poderem fazer essas coisas impressionantes. Se você olhar comigo ainda nessa introdução, é quando a gente vai tratar dos versículos 17 e 18, você vai perceber que esses sinais iriam acompanhar aqueles que creem. E no texto, aqueles que creem são exatamente os apóstolos do Senhor. Agora, que sinais eram esses? Eles expeliriam demônios no nome de Jesus, eles falariam novas línguas, eles pegariam em serpentes, eles beberiam coisas mortíferas. E se eles impusessem as mãos sobre enfermos, esses enfermos ficariam curados. E é muito interessante como as pessoas elas têm a tendência de querer extrair para aplicar naquilo que desejam apenas uma parte daquilo que é falado aqui. Eu não vejo as pessoas que desejam ainda hoje impor as mãos para curar pessoas. As pessoas que desejam hoje ter um poder na sua palavra que faça coisas extraordinárias e impressionantes. Pegar um copinho de veneno para beber. Eu não vejo essas pessoas não tendo medo de cobras ou de serpentes, porque se as serpentes a morderem, certamente nada aconteceria com elas. A gente percebe, por exemplo, que o caso da serpente foi claramente demonstrado no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam ali numa determinada ilha e todos achavam que ele morreria. Por quê? Porque uma serpente venenosíssima o atingiu, o pegou de cheio. Mas evidentemente aquela palavra para os apóstolos fez com que o apóstolo Paulo não sofresse absolutamente nada, a ponto daqueles homens daquela ilha pensarem que Paulo era um deus. Ao ponto de que aquele homem pensasse que Apolo era um semideus.
Barnabé era um semideus, e começaram então a se ajoelhar diante deles, dizendo: ninguém jamais viu essas coisas acontecendo por aqui. Essas cobras, essas serpentes são venenosíssimas. E Paulo então teve a oportunidade de lhes pregar o evangelho, dizendo: não somos deuses, mas estamos aqui em nome daquele que é o Todo-Poderoso. Estamos aqui para pregar a palavra da verdade. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ao longo do seu ministério, viu que esses sinais eram desvanecentes. Você vê nas primeiras cartas, como Coríntios, por exemplo, o apóstolo tratando do assunto, mas à medida que o livro de Atos vai se seguindo, nós percebemos que o próprio apóstolo Paulo, que era um apóstolo, que tinha esses sinais específicos, não conseguiu curar seu filho na fé, Timóteo, mas mandou ele tomar um pouco de vinho para melhorar as constantes enfermidades dele. O próprio Paulo, que era um apóstolo do Senhor Jesus, na desvanecência daqueles sinais extraordinários que já haviam confirmado que ele era um apóstolo do Senhor Jesus, em determinado momento ele recebeu de Deus, do próprio Deus, um espinho na carne, algo terrível, não sabemos direito o que é. Talvez, muitos dizem que era a doença que ele tinha nos seus olhos, tinha olhos baços, olhos que não conseguiam ver. Quando ele escrevia as cartas, ele escrevia por conta dos olhos dele com letras grandes. Eu não sei se vocês lembram de um texto que ele diz isso: vede com que letras grandes vos escrevo do meu próprio punho, exatamente por conta de um problema, de uma enfermidade que ele tinha. Ele não pôde lidar com isso em si mesmo. Aliás, o espinho na carne, ele pediu 3 vezes para Deus: Senhor, me livra desse espinho na carne. Mas o Senhor disse: não te livrarei, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Portanto, queridos, nós não estamos apostolicamente no momento de transição, no momento em que aqueles sinais eram importantes para a confirmação daquilo que já está confirmado para nós. É que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, de que a Bíblia é verdade, de aquilo que aqueles homens escreveram é chancelado pelo Espírito Santo. Portanto, temos um ponto final no último livro da Escritura. Não precisamos de nada novo, não precisamos de nada para nos levar de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque nós podemos firmar os nossos pés naquilo que de fato é a palavra de Deus. Portanto, os sinais apostólicos inauguram a igreja, e Cristo mostra que do céu está liderando todas as coisas. Assim como ele prometeu, assim como ele disse que estaria com a sua igreja até a consumação dos séculos, ele demonstra que a sua palavra não volta atrás. Ele demonstra que a sua palavra é absoluta, é perfeita, é autoritativa, ao ponto de aquilo que ele disse que iria acontecer com aqueles homens, aconteceu. Lembram de Pedro? Jesus disse para Pedro e para os demais: olha, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Vocês farão coisas ainda mais impressionantes do que as que eu fiz. Todas as vezes que alguém pegava nas roupas de Jesus, as pessoas ficavam curadas. O que seria mais impressionante que isso? Talvez se a sombra de um homem passasse pela calçada e todos aqueles enfermos que estivessem ali, por causa da sombra, não do toque, mas da sombra daquele homem, pudessem impressionar mais do que um toque. Pois foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando Pedro passava nas cidades, as pessoas viam onde estava o sol e colocavam na calçada muita gente doente e enferma, e Pedro passava e todas aquelas pessoas ficavam curadas imediatamente. Me permitam dizer, queridos, que trazer esse texto como sendo uma realidade para os nossos dias é querer tentar o Espírito Santo. É querer ir além daquilo que a palavra de Deus nos diz. Isso é tão simples de ser resolvido, porque nós somos pressuposicionalistas, nós acreditamos naquilo que a palavra de Deus diz, mas talvez alguns precisem, como esses discípulos precisavam aqui, de alguma confirmação com seus próprios olhos. Pronto, simples. Você não tem confirmação com seus próprios olhos. Eu desafio você, se você já viu alguém pegando em cobras venenosas, alguém curando da maneira que os apóstolos curaram, alguém fazendo os sinais extraordinários que eles fizeram. Você nunca viu. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Eu tenho certeza que alguém já disse a você que determinada pessoa fez isso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre coisas extraordinárias, mas os seus olhos não viram. E se eu posso dizer isso para tanta gente, diante de câmeras, diante de multidões ainda maiores do que essa aqui, é porque não há comprovação
Não há absolutamente nada que prove que esses sinais que acompanhavam os apóstolos podem acompanhar ainda pessoas nos dias de hoje. Me permitam apenas abrir e fechar um parênteses aqui. Não está sendo ensinado aqui que Deus não cure, que Deus não realize milagres ainda hoje, que Deus não faça coisas impressionantes e extraordinárias ainda hoje por meio da sua igreja, por meio da oração do povo de Deus, por meio da fé das pessoas. Entretanto, não há absolutamente ninguém que tenha um poder específico para fazer aquilo que apenas os apóstolos tinham. Que apenas os apóstolos e aqueles que foram diretamente apontados por eles. Temos dois casos. O que me vem à mente aqui é o caso de Filipe, que foi diretamente comissionado pelos apóstolos para a confirmação de que aqueles apóstolos tinham o poder de escrever a palavra de Deus. Isso então serve como um pano de fundo para a gente entender esse texto. E vamos tratá-lo sobre duas perspectivas. A primeira perspectiva, nos primeiros 5 ou 6 versículos, eu queria trazer uma abordagem importante para aqueles que ainda não deram créditos a Jesus. Para aqueles que ainda têm dúvidas em relação a Jesus ou em relação à sua palavra, como sendo um ponto final. Como sendo de fato a palavra de Deus, pronta, que não precisamos mais de absolutamente nada. Era exatamente assim que os discípulos estavam quando essas coisas foram narradas aqui. Você vai notar que há boas novas, novas extraordinárias, que são ditas aqui. Mas aqueles homens não acreditam imediatamente. Para eles, eles estão ali servindo como um modelo para aqueles que endurecem o seu coração. Para aqueles que parecem precisar de alguma coisa visível. E Tomé vai se transformar num grande exemplo de como nós não devemos ser. Entretanto, Tomé não foi o único. Muitas vezes a gente crucifica Tomé porque Tomé não estava presente na primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Mas Jesus aparece exatamente porque eles não estavam dando créditos àquilo que, primeiro, Jesus já havia dito para eles, a gente viu isso no domingo passado. Jesus já tinha dito para eles, olha, eu vou ressuscitar, eu vou encontrar vocês na Galileia, eu vou encontrar vocês onde vocês estiverem reunidos. Essa é a verdade de Deus, é isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou morrer e vou ressuscitar. Vocês viram quantas vezes Jesus disse isso durante o livro de Marcos. Os discípulos ainda não acreditavam naquilo. Depois nós vemos a testemunha das mulheres, especificamente aqui de Maria Madalena. Maria Madalena, uma mulher interessante, o linguajar, né? Uma mulher que 7 espíritos já haviam sido extraídos dela. Uma mulher que, de fato, tinha toda a perspectiva de ser uma péssima mulher, uma mulher pecadora demais. Isso demonstra a transformação extraordinária que aquele homem Jesus podia fazer com as pessoas. E, queridos, conhecendo gente, conhecendo pessoas, conhecendo a capacidade que nós temos e conhecendo a mim mesmo, é impressionante como esse poder e essa capacidade de Deus não mudam. Não muda. Ele continua podendo transformar os piores pecadores. O apóstolo Paulo talvez seja um grande exemplo disso. O principal dos pecadores. Ele se declara assim não simplesmente porque ele queria ser mais humilde do que os outros. Não simplesmente porque ele queria trazer para si um ar de um linguajar piedoso. Não. O apóstolo Paulo está falando sobre a sua vida pregressa. Sobre como ele perseguia a igreja de Deus, como ele matava cristãos, como ele era odioso, como ele arfava veneno de víboras e de terror contra aqueles que se gloriavam no nome de Jesus. Mas o apóstolo Paulo foi transformado. Ele era uma nova criatura. Ele vivia de um novo jeito, ele tinha uma nova forma de enxergar a vida. E portanto, queridos, da mesma forma que aquela mulher transformada chegou para aqueles apóstolos dizendo, ele ressuscitou, eu vi, ele apareceu para mim. Os discípulos ainda ficavam tristes porque não davam créditos, porque não acreditavam. Veja aqui o início, versículo 9, diz assim, havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não
acreditavam. Imagine só. Não acreditaram na palavra daquela mulher que estava pregando o evangelho, daquela mulher que estava trazendo uma boa nova, uma boa notícia, mas ao contrário, continuavam tristes. Continuavam tristes. Essa tristeza vai continuar depois que outros 2 discípulos se transformam em pregadores do evangelho também. Eu não sei se vocês lembram que outros 2 discípulos, Jesus apareceu para eles num caminho de Emaús. E é impressionante aquele texto ali em Lucas. Porque naquele texto, nós percebemos que eles andaram algumas horas juntos de Jesus. E Jesus pergunta, olha, o que está acontecendo? Eles dizem, não é possível, só você não esteja sabendo o que está acontecendo. Todo mundo só está falando desse homem, de Jesus que morreu na sexta-feira, e hoje estão dizendo que ele ressuscitou. Você acredita num negócio desse? Como é que pode um homem ressuscitar? E ninguém fala em outra coisa, porque parece que tem umas mulheres aí espalhando essa notícia, ninguém fala em outro assunto. E como é que o senhor não sabe disso? Aí Jesus disse, deixa eu dizer para vocês, e passa a expor as escrituras, desde os profetas dos salmos, toda a escritura do Antigo Testamento, mostrando que aquilo que aquelas mulheres estavam falando fazia sentido com a palavra, com a escritura do Antigo Testamento. E conquanto o coração daqueles homens ardesse, conquanto o coração daqueles homens, eles confessam isso depois, estivesse ardendo quando aquele homem falava, eles não reconheceram, até entrarem na hospedaria. E quando entraram na hospedaria, Jesus, num ato simbólico, num ato que era muito dele, nós participaremos daqui a pouco desse ato, ele partiu o pão, e quando partiu o pão, parece que as escamas dos olhos daqueles homens caíram, e eles diziam, é ele, é Jesus. Não nos ardia o coração quando ouvimos explicando as escrituras para nós, e eles correram novamente para dizer aos discípulos, nós ouvimos. Mas mais uma vez, os discípulos não acreditavam, está aí no versículo 12. Depois disso, manifestou-se outra vez, de outra forma, a 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Irmãos, isso aqui é um padrão para a nossa vida. A palavra de Deus é pregada. A gente se esforça para fazer isso da forma mais simples possível. É verdade que às vezes a gente não consegue. A gente complica um pouquinho aquilo que é simples, porque a palavra de Deus é simples. Mas, com toda a simplicidade, com todas as explicações da palavra de Deus, de como o crente deve viver, de como ele vai ser mais feliz se obedecer os mandamentos do Senhor, de como ele vai ter uma vida mais tranquila, mais contente se obedecer a palavra de Deus, se seguir os passos do Senhor. Ainda tem tanto crente que vive triste. Ainda tem tanto crente que não vive isso e depois fica reclamando da providência de Deus. Veja, os discípulos aqui, eles não são diferentes de nós, não são melhores do que nós, mas Jesus vai lhes repreender. Jesus vai dizer, não é possível, isso é tolice de vocês, como é que vocês podem, depois de tanto aviso, depois de tanta informação, depois de tantos sinais, depois de tantas coisas importantes, depois da Escritura ser explicada para vocês, vocês ainda não acreditam, vocês ainda duvidam, vocês ainda ficam vivendo esse cristianismozinho tolo. Como é que pode isso? Vocês são tão religiosos de um lado, mas cadê a vida cristã de vocês? É impressionante como Jesus pega aqueles discípulos que se tornariam depois coluna e baluarte da verdade e lhe passa esse carão que está aí no versículo 14. Veja aí. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a quê? A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E talvez aqui existam pessoas que precisem de deixar a incredulidade de lado. Talvez existam pessoas aqui que já ouviram o Evangelho várias vezes, que já ouviram a explicação simples, clara, absoluta, perfeita, profunda, é verdade, mas simples do Evangelho.
Já foram levados várias vezes a entender o que significou a cruz do Calvário. E como a cruz do Calvário muda a nossa vida, a nossa maneira de enxergar esse mundo, a nossa forma de viver. Muda completamente os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E ainda assim, com todas as informações trazidas por discípulos do Senhor, homens e mulheres, que trazem essas informações para nós, ainda tem muita gente que não dá crédito ao Evangelho. A censura de Jesus, a incredulidade daqueles discípulos, ela é a mesma hoje para você. Ela é a mesma hoje para você. Creia no Evangelho. Essa é a melhor notícia. E o Evangelho, o poder de Deus, aquilo que de fato Jesus fez, demonstrando o poder de Deus e o controle dele sobre todas as coisas, nós podemos confiar em Deus. Aquelas mulheres que estavam com medo não precisavam ter medo. Lembram de domingo passado? Não precisavam ter. Jesus soberanamente governa sobre todas as coisas. Ele vai comprovar isso nas próximas palavras. Mas ele, antes disso, ele traz uma palavra contra a incredulidade. E se essa palavra pode servir para incrédulos aqui nessa noite, para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, há aqui uma grande oportunidade que você se quebrante. Uma grande oportunidade que você se entregue de uma vez por todas a Jesus. De fato, Ele ressuscitou. De fato, Ele pagou, Ele consumou a ira de Deus em si mesmo. Mas Ele venceu a morte. No final do texto nos diz que Ele está à destra do Pai. Olha assim, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Portanto, nós temos aqui, queridos, um fato. Creia nesse fato. Creia em Jesus. Mas isso também traz aplicações para os crentes aqui. Para os crentes que ainda são tardios em ouvir. Para os crentes que ainda vivem um evangelhozinho tão raso quanto um pires. Crentes que gostam tanto de si mesmos, que terminam vivendo de acordo com as suas próprias prerrogativas, do seu próprio jeito, e terminam se transformando em religiosos, terminam se transformando em pessoas que são tão secas que não transformam o mundo. E talvez, queridos, esse seja um pecado da nossa igreja. Talvez a gente precise se quebrantar. Talvez a gente precise aprender o que significa confiar de fato em Deus, confiar de fato em Jesus. E confiar nele de tal forma que nada vai nos abalar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós aprendemos isso, nós recitamos, nós cantamos isso. E a gente precisa viver esse negócio. A gente precisa viver essa realidade. Mas em segundo lugar, depois de aprender isso para nós mesmos, depois de viver essa realidade para nós mesmos, é interessante, queridos, que nesse ponto específico, eu me lembrei de uma ilustração que o Dr. Bick trouxe lá no congresso da APECOM. Ele falou de uma escrava que estava sendo vendida para... Talvez alguns já tenham escutado essa ilustração aqui. Uma escrava que estava sendo vendida num leilão lá em Nova Orleans, e um homem muito rico de uma outra cidade viu que era uma escrava muito bonita, uma moça muito bonita, e que tinham dois rapazes ricos ali de Nova Orleans que estavam dizendo o que fariam com aquela moça, coisas terríveis, se conseguissem comprá-la. E aquele homem disse: olha, qual foi o maior preço que já se deu por um escravo aqui? Foi X, pois eu vou pagar o dobro por essa escrava daí. E de repente o leiloeiro disse: você tem certeza que vai pagar tanto por uma escrava como essa? Ele disse: é exatamente isso que eu vou fazer. E ele pagou o dobro por aquela escrava. Depois aquela moça veio, eles foram até um determinado escritório no centro da cidade, e aquele homem assinou ali alguns papéis, e o cara que estava do outro lado do birô também assinou alguns papéis, e ele entregou aqueles papéis para ela dizendo: aqui está a sua carta de alforria. E ela pegou e cuspiu no rosto dele. Ele limpou e disse: olha, eu não sei se você está entendendo, aqui está a sua carta de alforria, ou seja, você está livre a partir de hoje. Ela cuspiu novamente no rosto dele.
E aí a pessoa que estava do lado disse: espera, você vai continuar a querer libertar essa mulher? Ele disse: ela já está libertada, aqui está o papel dela. Aí ela disse: deixa eu ver se eu entendi. O senhor pagou o dobro de que qualquer outro escravo já foi pago, simplesmente para me libertar. Ele disse: exatamente isso. E naquele momento aquela mulher se jogou aos pés dele em lágrimas, chorando, dizendo: eu só lhe peço um favor. Eu só lhe peço um favor. Eu não tenho para onde ir. Me permita ser a sua escrava para sempre. Me permita ser a sua escrava voluntariamente para sempre. Queridos, quando Cristo nos liberta, quando Cristo paga o preço por nós, nós ainda estamos cuspindo no rosto dele. Nós ainda estamos querendo viver do nosso próprio jeito. Nós ainda estamos na incredulidade. Mas ele vai até o fim e paga até a última gota de sangue. Ele paga até o último estertor da ira de Deus, exatamente para que nós pudéssemos ser libertados. E uma vez libertos por Cristo, o desejo do coração do crente é se colocar aos pés dele e dizer: eu quero ser o teu servo para sempre. Eu quero ser o teu escravo para sempre. Queridos, eu creio que todos nós precisamos dessa aplicação a partir desse texto. A incredulidade, a maneira tosca com a qual nós vivemos o Evangelho é terrível aos olhos daquele em que nós cuspimos, mas daquele que pagou o preço por nós. E eu queria que vocês entendessem essa noite que o preço que foi pago foi um preço que vale a pena a gente abrir mão de nós mesmos, abaixarmos as nossas guardas e começarmos a viver por ele, não apenas de boca, não apenas de palavra, não apenas de religião, mas de fato e de verdade. Em segundo lugar, os crentes, uma vez dito isso para eles, precisam aprender a espalhar essas boas novas. Talvez esse seja um outro erro terrível da igreja. Talvez muitos aqui sejam como esses discípulos que ouvem os fatos, mas que não se rendem. Queridos, já temos falado aqui algumas vezes sobre a necessidade de evangelização. Sobre a necessidade de nós... O grande problema que eu acho, queridos, é que às vezes a gente fica muito satisfeito, muito tranquilo. Está muito bom para o nosso lado. A gente tem o nosso conforto aqui, a gente tem uma vida razoavelmente boa, as dificuldades aparecem aqui e ali, mas, poxa, a gente está ouvindo bem a palavra de Deus, temos uma escola dominical que ensina para a gente coisas legais, interessantes, os nossos filhos estão aprendendo coisas preciosas aí, não é? O departamento infantil está fazendo um bom trabalho, não é? Os pastores da igreja têm se esforçado para trazer a mensagem da palavra. Se eu precisar de um aconselhamento, é só ligar, o gabinete está lá. Se eu precisar de algum... A gente está muito confortável com essa vidinha. A gente está muito tranquilo, como se o evangelho fosse para ser vivido entre essas quatro paredes. Como se Jesus não dissesse para a gente que o que a gente precisa é ser sal da terra e luz do mundo. É transformar, é mudar. Precisamos de fato mudar dentro dessas quatro paredes para que a luz do Evangelho se espalhe na cidade de Salvador, queridos. Salvador precisa da nossa conversão. Quando eu digo nossa conversão, eu não estou dizendo aqui que não somos crentes. Os discípulos eram crentes, mas percebam que eles estavam na incredulidade. Eram crentes, acreditavam em Jesus, mas eles precisavam de algo a mais, e nós precisamos entender que esse algo a mais já foi dado para nós. Cristo já ressuscitou, já tem tudo. Hoje, o que a gente espera é o retorno de Jesus. Qualquer outra coisa nesse mundo é tão passageiro, é tão efêmero, que não vale a pena a gente viver por elas. Então, uma vez que a gente aprende isso, uma vez que a gente aprende que o que a gente precisa de fato é uma vida transformada, é um evangelho que de fato faça diferença na nossa vida e não apenas na nossa mente, aí a gente vai entender a grande comissão do Senhor Jesus. Aí a gente vai entender que aqui não é uma opção, não é um negócio, poxa, que coisa boa, Cláudio e Patrícia foram enviados pela nossa igreja para Caiçarinha da Penha. Estamos muito bem, nós somos uma igreja missionária. Que é isso, irmãos? Isso é um pontinho.
Isso é uma coisa maravilhosa, glória a Deus e graças a Deus, porque irmãos têm se despertados para fazer isso. Entretanto, nós precisamos muito mais. E nós precisamos entender aonde está a ênfase desse texto que se coloca diante de nós aqui. Vejam aqui o versículo 15. E disse-lhes, depois de passar esse sarrafo neles, depois de passar esse carão neles, vocês entendem a palavra carão aqui ou é só lá de Pernambuco? Hein? Carão é aqui também. Pronto, então depois de passar esse carão nos discípulos, tá certo? Jesus então vai e diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Queridos, são palavras fortíssimas aqui. Porque aqui a gente não está falando de uma condenação que vai levar o cara para a prisão, não. Levar o cara para a prisão não tem problema nenhum. Paulo foi para a prisão algumas vezes e ele nunca se preocupou com isso. Na verdade, quando ele estava na prisão, algemado, quando ele estava na prisão, com aquelas algemas nas mãos, ele dizia, eu posso estar algemado, mas não o evangelho. O evangelho não está algemado. Quer saber? Escreve aí. E começou a ditar aquilo que evangelizaria o mundo. As cartas apostólicas foram escritas de uma prisão. O nosso problema não é a gente ir para uma prisão. A nossa condenação, a condenação que esse texto está falando, é muito maior do que qualquer coisa que o homem possa fazer conosco. É a condenação eterna. Que todo aquele que não crê, vai receber. Agora, como é que as pessoas creem? Paulo nos diz em Romanos capítulo 10. Ora, eles precisam ouvir. Como crerão daquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há pessoas dispostas na cidade de Salvador a se levantar do seu banquinho, a se levantar do seu conforto, a se levantar da sua tranquilidade, da sua zona de conforto e ir por todo mundo, onde quer que estejam, pregando o evangelho a toda criatura. Isso não é trabalho de pastor, isso não é trabalho de presbítero, é também. Isso é trabalho da igreja. Essa grande comissão foi a comissão dada para todos aqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Primeiro, creiam nas boas novas. Não sejam incrédulos, mudem, permitam que as boas novas mudem e transformem a sua vida. Uma vez que vocês creram no Evangelho e têm as suas vidas transformadas, uma vez que essas boas novas de fato fizeram diferença na sua vida, espalhem as boas novas. Deem a boa notícia para as pessoas. Elas estão aí, estão precisando ouvir o Evangelho. Essa é a ênfase desse texto. Muitas vezes, em congressos missionários, a gente pensa que a força desse texto está no ir. Por conta da tradução, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas a ênfase desse texto não está no ide. Aqui nós não vamos cumprir o ide de Jesus. Não. Aqui não tem opção. Nós já estamos indo. Onde quer que nós estejamos, é o ir. A ênfase não é no ir, porque no ir você já está no mundo. Você já está onde Deus quer que você esteja. Você já está na repartição. Você já está na empresa, na escola, na universidade, na vizinhança, na sua própria casa. Você já está lá. A ênfase é, uma vez que vocês já estão lá, indo por esse mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Literalmente, aqui não é uma palavra oficial. É importante, a palavra que ele usa aqui não é quer isso, não é aquela palavra de oficial, dizendo e demonstrando que é o pastor que tem que fazer isso. Não, ele repete 2 vezes a palavra evangelizar. Evangelizai o Evangelho. Todo crente, assim como Maria Madalena fez, assim como os discípulos do caminho de Emaús fizeram, assim como aqueles homens e mulheres agora sedentos e sabedores de que Jesus Cristo havia ressuscitado, estavam se espalhando e pregando o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos ser instados a isso também. Quanta oportunidade a gente perde. A gente viaja, a gente come, a gente se alimenta, a gente conversa, a gente faz negócios, a gente compra pizza, a gente faz tanta coisa. A gente vai para o supermercado, a gente fica numa fila no banco, horas às vezes com as pessoas, e a gente não está nem aí. Deixa ela ir para o inferno. Veja,
se aquela pessoa que está do seu lado não crê em Jesus, ela vai ser condenada. Você parou para entender a força desse texto? A força desse texto é essa. Agora, nós precisamos, já que sabemos das boas novas, precisamos levá-la e espalhar por todo o mundo. O que fazer com o evangelho que nós agora conhecemos? Irmãos, essa aplicação ela é para a igreja. Brota está aqui do nosso lado. A cidade de Salvador está aqui. Nós precisamos entender que não estamos aqui por acaso. Nós precisamos entender que essa localização aqui, dentro da estratégia de Deus, é exatamente aonde Ele quis que nós estivéssemos, para que essa igreja se transformasse numa tocha, num luzeiro. Para que essa igreja, para que esse povo reunido, não esse prédio, mas o povo que se reúne aqui, possa de fato fazer diferença na vida dessas pessoas, na vida dessa região. É esse resgate profético daquilo que é o evangelho que nós precisamos aprender para poder viver, Às vezes a gente tem muitas desculpas, não é verdade? Às vezes a gente tem muitas desculpas. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Eu não sou preparado para fazer isso. Eu tenho vergonha. As minhas mãos ficam suadas. Eu me tremo todinho. Eu não sei o que é que vão dizer de mim. Eu quero ser bem aceito. Ah, eu estou tão bem aqui no meu conforto. Nenhuma dessas desculpas são aceitas diante de Deus. Nenhuma dessas desculpas fazem com que hoje, irmãos, é vergonhoso isso. É vergonhoso isso. Mas hoje as pedras estão clamando. Hoje tem pessoas que estão sendo levadas para Cristo por coisas que nós condenamos aqui desse púlpito. Nós temos que louvar a Deus pela sua providência. Porque por conta da nossa letargia, por conta da nossa preguiça, por conta da nossa comodidade, por conta de nós só pensarmos em nós mesmos, as pedras estão clamando para que as pessoas sejam levadas a Jesus. Que Deus possa de fato ser o dono de toda a glória e que nós corremos de vergonha na sua presença. Mas que essa vergonha não seja para a gente voltar para casa com vergonha, mas que uma vez envergonhados, uma vez censurados como Cristo censurou os seus discípulos aqui, nós possamos mudar a nossa maneira de enxergar esse mundo a partir de hoje. Nós possamos mudar a nossa maneira de encarar os nossos encontros, as nossas conversas, as nossas reuniões. Esse texto de Marcos 16, queridos, ele nos direciona a crenças absolutas que Cristo ressuscitou, que agora nós temos todas as promessas, tudo aquilo que foi dito por Ele que iria acontecer, aconteceu 50 dias depois da sua ressurreição, quando Ele enviou o seu Espírito Santo em Pentecostes, para que os discípulos pudessem então, recebendo o dom de línguas ali, espalhar o Evangelho para gente de toda língua, de toda tribo, de toda raça e de toda nação. Nós hoje somos fruto do ministério dos apóstolos. Nós hoje somos fruto daquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós hoje somos fruto daqueles que escreveram a palavra absoluta de Deus. Não precisamos correr atrás de nada mais. Precisamos sim fazer aquilo que o versículo 20 nos diz para fazer ao fechar o livro de Marcos. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Veja que coisa impressionante. A obediência que aqueles homens tiveram a partir da sua fé, a partir do momento que creram, foi que eles se levantaram daquela ceia. Vamos participar de uma ceia aqui. Eles se levantaram daquela ceia. E o coração deles agora estava ardendo para obedecer ao seu Cristo, para obedecer àquele
que pagou tão alto preço por eles. Que você se levante daqui e que você não passe mais um dia sem ter como compromisso na sua vida o compromisso de pregar o Evangelho a toda criatura, o compromisso de não perder oportunidades, mas de fazê-las aparecer diante de você, para que Brotas, para que Salvador, para que o Brasil possa ser transformado por esse Evangelho que já transformou tantas vidas na história. Que Deus possa nos abençoar e que toda a honra e toda a glória seja do nosso Deus. Vamos chamar os presbíteros que possam vir participar da ceia do Senhor.